Na mini aula de hoje, eu vou falar sobre solução tampão. O que é uma solução tampão para início de conversa? Uma solução tampão é uma mistura, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom, é uma mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. E tem a função de resistir a variações de pH. Por exemplo, o tampão bicarbonato, tampão sanguíneo, ele é tamponado em pH 7.4 aproximadamente, né? pH 7.4. Para que nesse pH as funções, né? As funções biológicas possam ser realizadas de maneira adequada no sangue, né? Na corrente sanguínea. Algumas enzimas, elas dependem, o seu funcionamento dependem, na verdade as enzimas de maneira geral, elas dependem do pH do meio para que a sua atividade seja a melhor possível, né? Para que a sua atividade seja mantida, tá? Então, por definição, uma solução tampão, ela resiste a variações de pH decorrente da diluição ou adição de ácidos ou base, ok? Então, vamos para uma equação química básica aqui. Um tampão, por exemplo, de um ácido fraco, né? Com a sua base conjugada. Então, nesse tampão ácido aqui, a gente tem o íon hidrônio, né, que é o íon hidrônio, que é responsável pelo pH do meio. Então, quando a gente adiciona numa solução, vamos lá, eu tenho aqui um recipiente, um becker, e aí eu tenho um tampão lá. Ele vai ter os íons hidrônio e a base conjugada do ácido fraco. Então, se por acaso a gente adicionar aqui no meio determinada solução que contenha íons, por exemplo, OH-, uma base, os íons hidrônio, eles vão reagir com essa hidroxila da base adicionada, né? Vão reagir neutralizando a ação dessa base, preservando o pH do meio aqui no valor ao qual você preparou a solução. Agora, se por acaso você adicionou uma solução ácida aqui no meio, em que vai conter lá mais íons hidrônio, se esses íons hidrônios não forem neutralizados, o que vai acontecer? Ele vai acidificar o meio, mas a base conjugada vai reagir com esses íons hidrônio, consumindo os íons hidrônio, preservando o pH no valor que você preparou inicialmente. Então essa é a função básica da solução tampão. Para a gente calcular o pH de uma solução tampão, você precisa saber de algumas questões aqui matemáticas que a gente precisa desenvolver para fazer o cálculo do pH. Então, quando a gente tem a equação química de ionização do ácido, você pode montar a equação de lei da ação das massas, tendo o valor do Ka, né? Obviamente, você pode buscar por Ka, buscar o valor de Ka em tabelas, né? Nos livros aí que você porventura possa ter. E aí você vai fazer o quê? O produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. A água aqui não entra, porque a concentração de água ela permanece próxima, né? De 1, ela varia muito pouco, e a gente está interessado nas mudanças da concentração do ácido e dos produtos formados. Então a gente relaciona o produto da concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente, que no caso é a concentração do ácido. A gente desenvolve da seguinte maneira. Então eu peguei aqui um exemplo do tampão ácido acético acetato. Então aqui tem o ácido acético, foi preparada a solução com ácido acético, e acetato de sódio, por exemplo. Então a equação química é essa aqui, é um tampão ácido produzindo íons hidrônio no meio. Quando a gente monta a equação, né, de lei da ação das massas, a gente vai ter o produto da concentração dos produtos dividido pela concentração do ácido acético que você preparou a solução. E o Ka, que é um valor tabelado que você pode encontrar aí em qualquer tabela, livro de química analítica, por exemplo. E aí você vai rearranjar essa equação aqui em função dos íons hidrônios, porque a gente já sabe, né? Vocês provavelmente devem saber que o pH do meio a gente calcula com o logaritmo negativo no menos log dos íons hidrônio, da concentração dos íons hidrônio. Então, o pH depende da concentração dos íons hidrônio. Então, a gente isola
o íon hidrônio para cá, a concentração de íons hidrônio. Isola, e aí faz a multiplicação do meio pelos extremos aqui, né? Para poder a gente ter a constante vezes a concentração de ácido acético. E aí, esse termo aqui, que está multiplicado, os íons hidrônios, ele vai passar dividindo o produto entre o Ka e a concentração de ácido acético, de modo que você tem isso aqui. Então, aplicando a propriedade logarítmica nos dois membros, né? Observe que aqui é igualdade. Então, você aplicando o logaritmo negativo dos íons hidrônio, o logaritmo negativo do Ka, o logaritmo negativo dessa razão aqui, você vai obter essa equação aqui, ó. Ok? Você vai obter essa equação aqui. Menos log da concentração de íons hidrônio, menos log da constante de acidez, né, que é o Ka, e menos log dessa razão aqui, entre as concentrações do ácido fraco e sua base conjugada, ok? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte: quando a gente muda esse sinal aqui, isso é uma propriedade logarítmica, né, propriedade matemática, quando a gente muda esse sinal para um sinal positivo, a gente pode inverter esses termos aqui dessa razão. Então, embaixo a gente tinha o acetato vai passar para cima, e em cima a gente tinha o ácido acético, a gente vai colocar no denominador, tá? Então, a gente pode inverter isso aqui. De modo que, o que é o logaritmo, o log de H3O+? O log de H3O+, nada mais é que o log de H3O+, é igual ao pH, o potencial hidrogênio iônico. O log do Ka é igual ao potencial da constante de acidez, o pKa. Pronto. Substituindo nessa equação aqui em cima, ó, você vai substituir essas informações aqui nessa equação de cima, você vai obter essa equação daqui de baixo, que é chamada de equação de Henderson-Hasselbalch, ou Hasselbalch, como, né? Essas duas pronúncias aí. Então, você vai ter lá, o cálculo do pH vai depender do logaritmo da constante de acidez, né? O menos log da constante de acidez, e mais o logaritmo dessa razão aqui. Se você tiver a concentração dessas duas espécies químicas aqui, é só você dividir, né, a concentração de um pela outra e calcular o logaritmo. Somar com o valor do pKa que você vai encontrar o pH do meio. Tá? Em um outro vídeo, uma outra mini aula, eu faço uma questão para mostrar para vocês como é que a gente calcula o pH utilizando a equação de Henderson. Ok? Valeu, galera!